que ofertaram de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela oferta levantada, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Sem os quais a obra do Senhor não iria à frente. Quando nós contribuímos com a igreja do Senhor, nós estamos contribuindo, além de cumprir o mandamento, nós estamos contribuindo com o evangelismo no mundo inteiro. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor que abençoe os ofertantes na obra do Senhor, aqueles que têm contribuído com o coração, aqueles que têm amado a obra do Senhor. Abençoa, Deus, abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os dizimistas na obra do Senhor. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, para que o Evangelho do Senhor seja pregado, ó Deus, em todas as cidades, em todos os estados, em todos os países, em todo o mundo, meu Deus. Envia mensageiros, envia, Senhor, missionários, envia, Deus, pregadores, anunciadores do teu reino, ó Pai querido, em nome de Jesus. Bendito seja Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Bendito seja Deus. Aleluia. Vamos, amados, entrar na mensagem da palavra de Deus. Vamos começar em Lucas. Amém. Nós vamos ler no livro de Lucas, no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas no capítulo 3. Lucas 3. Lucas 3, versículo 16 em diante. João Batista está falando sobre Jesus. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 16 até o 20, diz assim: Respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alpacas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão, para limpar bem a sua eira, e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações ainda, anunciava o Evangelho ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que havia feito, acrescentou a todas elas ainda esta, a de encerrar João no cárcere. Amém. Glória a Deus. Amados, eu gostaria de falar com os irmãos uma coisa muito séria, e os irmãos, prestando bastante atenção na mensagem, vão ver que eu estou falando a palavra de Deus, porque eu pretendo mostrar a palavra de Deus. A Bíblia diz, Jesus falando: a palavra que eu vos tenho pregado, esta julgará o homem no último dia, né? Então Jesus está transferindo para a palavra, para o Evangelho, que lá em Mateus capítulo 24, diz que este Evangelho será pregado ao mundo inteiro em testemunho.
E é o que está acontecendo, né? A palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia é o livro mais antigo de todo o mundo. Com muitas lutas, muitas batalhas contra ela permanece. Ela permanece. Quantos livros que foram escritos, né, há 100 anos atrás, que ninguém tem noção. Há 50 anos nós não temos mais noção. Há 10 anos não temos mais noção. Livros que foram escritos anos atrás já não se fala mais. Mas a Bíblia não. Milhares e milhares de anos. Foi escrito em pergaminhos. Foi escrito na pedra. Foi escrito de várias maneiras. Mas foi, né, renovada. E hoje nós temos aqui a Bíblia. Milhares e milhares de anos, né? Por isso Jesus disse: a palavra que eu vos tenho pregado, esta julgará o homem no último dia. Isso quer dizer que não vai adiantar nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, mas o Senhor é amor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Ó Senhor, eu vacilei, eu sabia. O Evangelho foi pregado para mim. O Evangelho foi pregado para mim. Eu sabia que eu tinha que obedecer, mas eu vacilei, me perdoa agora. E não vai haver perdão, porque a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. Não haverá misericórdia no juízo. No juízo final, obedeceu a palavra de Deus, está salvo. Não obedeceu, está condenado. Porque é a palavra que vai nos julgar. E a palavra de Deus, ela não muda. Não muda. A palavra de Deus, ela é a mesma. Ela é a mesma que Moisés escreveu há quantos milhares de anos atrás. Ela é a mesma que Jeremias escreveu, que Isaías escreveu, que todos os profetas escreveram. E depois os apóstolos. Que aí já é menos, né? 2000 anos atrás, mas os outros foram escritos há mais de 4, 5 mil anos atrás. Mas ela permanece, ela está aqui. Os testemunhos de Moisés estão aqui, de Jeremias, de Zacarias, de Isaías, né, de Samuel, de Davi, de Salomão, está tudo aqui. Permanece, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela vai estar até o último dia. Porque é ela que vai nos julgar. Obedeci, estou salvo. Não obedeci, estou condenado. Irmãos, não tem meio termo. A palavra de Deus nos diz que não tem meio termo. Nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 3, que a palavra de Deus diz, né? Oxalá foras quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar. Todo mundo sabe que vomito é nojento, né? Vomito, né? Então, as pessoas mornas na igreja são nojentas. Por isso nós precisamos nos alicerçar na palavra. Nós precisamos suplicar ao Senhor para acrescentar a nossa fé. Para que nós não venhamos a ser mornos. Porque se formos mornos, o que significa morno? Morno não é o mundo não, o mundo está frio. O mundo não conhece a palavra de Deus. O morno é dentro da igreja. São pessoas, o morno é aquele que pega um pouco de quente e um pouco de frio. Mistura e fica morno. Mas o mundo não quer saber da palavra de Deus. Eles querem se aprofundar. Eles estão obedecendo a palavra de Deus. Ah, que isso, pastor Robson? O que você está falando? Exatamente, o mundo está obedecendo a palavra de Deus. Porque o anjo lá em Apocalipse disse: ao que é puro, purifique-se mais ainda. Ao que é justo, cometa justiça mais ainda. Mas o que é ímpio, cometa impiedade mais ainda. Não está escrito? O anjo está falando em outras palavras. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu acho que é Apocalipse no capítulo 17. Não, é 22. É 22, versículo 11. Aleluia. Quer pegar, irmã Márcia? Posso ler? Apocalipse. Pode. Quem é justo? Então espera aí, irmã Márcia achar.
Ah, tá, perdão. Aí você lê, quando ela achar. Apocalipse 22:11, o último livro da Bíblia. O anjo está ordenando, é uma ordem. Achou, irmã? Pode ler, Geraldo. Bom, Geraldo. Versículo 11, capítulo 22. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é pecador, comete pecado ainda. Quem é mau, continua sendo mau ainda. Continua, fala. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Está ordenando ao pecador, continua pecando, continua. Por isso que a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Continua. E quem é justo, Olha, quem é justo, faça justiça ainda. faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Amém. Olha só, 2 mandamentos. O anjo falando para o ímpio e para o santo, para a igreja. Quem é injusto continua cometendo injustiça. Por isso o mundo está indo de mal a pior, está obedecendo o que o anjo falou. Mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é quente, se esquente mais ainda. Não seja morno, se aqueça. Busca o Senhor, ore, clame, leia a palavra de Deus. Os irmãos entendendo o meu raciocínio de pensamento? Amém. O mundo está obedecendo. O pecador está sendo cada vez mais pecador. As coisas estão piores. Filhos estrupando mães, pais estrupando filhas, irmãos matando irmãos, né? Autoridade matando por causa de R$7, como aconteceu. Coisas, as pessoas matam por nada. Estão indo de mal a pior, estão obedecendo. Estão obedecendo Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Coloca isso na tua memória para examinar este versículo. Por isso que os mornos serão vomitados, porque Deus não vai aceitar os mornos. O mornos é aquele um pouco do mundo, um pouco da igreja. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou no mundo. Um dia eu estou buscando a Deus, outro dia eu estou me entregue aos meus desejos, né? Então o mundo está obedecendo mais do que a igreja. Amados, nós estamos vivendo o tempo que nós precisamos buscar mais ao Senhor, mais e mais em oração, em jejum, em consagração, em meditação da palavra de Deus, né? E voltando então lá para Lucas no capítulo 7, que nós lemos aqui, Lucas 3, quer dizer, 3 e 17, né? Nós vemos que João Batista, ele foi confundido com Jesus. Eles pensavam que João Batista era o Cristo, né? E eles mandaram saber de João Batista se ele era aquele que havia de vir, né? Eles perguntaram: quem és tu, para que nós levamos resposta àqueles que nos enviaram? E João Batista começou a falar: eu vos batizo em água, mas aquele que vem após mim, né? Mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. O nosso Deus é Deus de fogo. Fogo esquenta, fogo faz ferver, fogo faz pular. Não é isso? E ele vos batizará em fogo, né? No Espírito Santo e em fogo. Agora olha bem, a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. O que é a sua? Ele tem a sua pá e limpa a eira, né? Com a sua pá, tirando coisas quentes, né? Coisas mornas, né? A eira é a igreja do Senhor. Agora nós vemos aqui, ó, que a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira, e recolherá o trigo no seu celeiro. O trigo vai ser recolhido ao celeiro celestial. O trigo, aquele que dá fruto, aquele que busca o Senhor, será recolhido, né? Mas a palha, né?
mas queimará a palha em fogo inextinguível. A palha vai ser queimada para todo sempre. Serão lançados no fogo do inferno, né? Assim, pois, por muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Eu gosto muito de meditar sobre João Batista. Sabe por quê? Com ele não tinha meio termo. Ele era direto, ele falava. Ele chegou para Herodes e falou: olha, Herodes quem era? Era o governador, era a autoridade máxima daquela região, né? E ele falou: não tinha lícito possuir a irmã, a esposa de teu irmão, né? E por causa dessa mensagem, ele foi lançado no cárcere. E por causa dessa mensagem, ele foi decapitado. Mas ele não temeu, ele pregava. Ele pregava o evangelho. Ele pregava a palavra de Deus. Ele condenava o pecado, né? Por quê? Porque ele amava Herodes. Ele queria a salvação de Herodes. Ele queria que Herodes se convertesse. Amados, quando o pregador é direto, ele fala, é amor. É porque ele sabe que as pessoas que são mornas, as pessoas que levam a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, vai para o inferno. E o pregador quer livrar as almas. Aleluia. Bendito seja Deus. Em Mateus no capítulo 13, versículo 24, os irmãos não precisam ler, mas fala a respeito do Senhor que plantou, né? Plantou uma vinha. Ele plantou boa semente no seu campo, né? Ele só plantou boa semente. O propósito de Deus, amados, é que a sua igreja seja santa, seja pura, porque essa é a igreja que ele vem buscar. Uma igreja pura, uma igreja santa, como está lá escrito em Éfeso no capítulo 5, né? Que ele vem buscar uma igreja pura, santa, imaculada, né? Aleluia. E nós vemos que o Senhor, ele plantou boa semente no seu campo. Mas aconteceu, irmão Geraldo, que enquanto os trabalhadores estavam dormindo, o inimigo veio e plantou o joio no meio daquela plantação. Imagina, né? Um fazendeiro planta boa semente no seu campo, aí o seu inimigo ajudar não vai, mas prejudicar quer. Vai e planta o joio. E quando os trabalhadores viram aqueles que trabalharam, né, com muita garra, né, plantando boa semente, esperando um bom produto, né? Quando eles chegam, eles veem o joio plantado no meio do trigo. E eles voltam para o seu Senhor e falam: ô Senhor, o Senhor não mandou plantar boa semente no seu campo? O Senhor não nos deu boa semente? O Senhor não plantou boa semente no seu campo? De onde veio o joio? E o Senhor falou: olha, enquanto os trabalhadores estavam dormindo, veio o inimigo e plantou o joio. Ele disse: não, o Senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? Vamos lá, vamos arrancar o joio tudo. Ele falou: não faça isso. Porque se vocês arrancar o joio, corre o risco de arrancar também o trigo. E só, né? Aí ele diz: deixa que aconteça a ceifa. E na época certa, então vocês vão colher o trigo, né, ao meu celeiro. Mas vai pegar a palha e vai queimar. O que eu vou falar com os irmãos agora, presta bem atenção. O diabo não tem poder para colocar, para tirar ninguém da igreja. O diabo não tira ninguém da igreja. Ele não tem este poder. Eu estava até falando com a irmã Lisete hoje, né, irmã Lisete? A função do diabo, o que ele pode fazer é tentar. Ele pôde tentar Adão e Eva. Ele chegou e tentou. E mostrou o que era bom para Adão e Eva aos olhos. Ele tem o poder de tentar. Ele é chamado de o tentador. Mas ele não pode arrancar ninguém da igreja. Mas ele pode colocar. Satanás tem colocado muitos membros na igreja. Milhões de membros na igreja. Para escandalizar. São o joio que Satanás plantou. Está dentro da igreja. Joio.
Satanás não tem poder para tirar, mas para colocar ele tem. Ele é o tentador. Ele não teve poder para tirar Adão e Eva do paraíso. Não, ele não pôde fazer isso, mas ele pôde tentar. E quando eles caíram, quem foi que tirou Adão e Eva do paraíso? Deus. Deus pegou eles e pôs fora. Ainda colocou um anjo com espada flamejante, cortando de um lado para o outro, para que eles nunca pensassem em voltar. Eles jamais poderiam voltar ao paraíso. Mas quem tirou Adão e Eva do paraíso foi Deus. Foi Deus. Quem tira as pessoas da igreja é Deus. Satanás não tira ninguém da igreja. Ele não quer. Para que ele vai tirar pessoas que causam escândalo na igreja? Ele quer que as pessoas causem mais e mais escândalos. Se ele coloca o joio, ele não plantou para tirar, ele plantou para ficar. É verdade, meu Deus. Os irmãos estão entendendo? Ele plantou para ficar, escandalizar o evangelho. Ele plantou pastores, né, que quando é novo, são obreiros, né, destacados, conhecedores da palavra de Deus, e é promovido a pastor. Satanás se alegra quando ele dá aquela rasteira no pastor, né? O pastor cai, quase metade da igreja também escandaliza. Por quê? Foi Satanás que plantou aquele joio na igreja. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Que a sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua ira. Os irmãos estão entendendo? Quem tira as pessoas da igreja é o próprio Deus. É a misericórdia de Deus tirando as pessoas da igreja para quê? Para aperfeiçoar. Não é assim que o ouro é purificado na fornalha? Mas quando as pessoas sentem o fogo da fornalha, pula fora. Não, esse evangelho aí eu não quero. Eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que vestir do jeito que a igreja, eu tenho que vestir com modéstia, eu tenho que, né, eu não posso andar do meu jeito livre, seja homem, seja mulher, não. Então o que é? É a própria palavra de Deus que está tirando as pessoas da igreja, é o próprio Deus, né? Então o que é? Quem arranca o joio da igreja? É Deus. Pelo amor de Deus. Os irmãos me perdoem, esqueci